pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja abundante sobre a vida de vocês. Eu sou João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um review. Vamos para aquele vídeo de análise e também comentando mais uma obra para nos ajudar nos estudos bíblicos. E hoje eu trago para vocês um livro que me edificou muito. Calvário e Pentecostes, Regeneração e Poder, do pastor José Rego do Nascimento. É uma publicação da Lerban. Gente, a Lerban é parceira aqui do nosso canal. É editora ligada à CBN, que é a Convenção Batista Nacional, que reúne as igrejas batistas renovadas, as igrejas batistas que creem na continuidade dos dons, né? Então acesse aí o site da Lerban, está aparecendo aí no seu dispositivo, para você conferir não só essa obra, que eu vou deixar na descrição do vídeo o link, assim como o site da Lerban também, e outras excelentes obras, nós já mostramos aqui no canal também. Mas esse livro aqui ele é muito especial. Olha que capa bonita, que a gente tem a cruz, né? E a gente tem acima da cruz, olha só, uma pomba, que é o símbolo do Espírito Santo, né? Então um livro que vai trabalhar o batismo com o Espírito Santo na perspectiva continuista. Gente, é um livro de fácil entendimento, com bastante passagens bíblicas, não é grosso, não é exaustivo, não é cansativo, mas, embora não seja tão exaustivo, 144 páginas, tem muito conteúdo, tá bom? Então vamos lá, vamos conhecer o livro Calvário e Pentecostes, Regeneração e Poder, do pastor José Rego do Nascimento. O pastor José Rego do Nascimento, um pastor batista, ele foi pioneiro no movimento de renovação, né, dentro da Igreja Batista. Até então as igrejas batistas, né, lá no começo da década, no final da década de 50, né, as igrejas batistas elas eram todas tradicionais, elas não eram, vamos dizer assim, eram igrejas mais tradicionais, não criam muito não criam, né, na verdade, nessa questão dos dons espirituais, na questão do batismo do Espírito Santo, como, né, uma segunda bênção. Então, a partir do pastor José Rego do Nascimento, houve, né, na Igreja Batista esse movimento, né, de renovação espiritual que trouxe um avivamento muito grande na Igreja Batista, né? Ele, por exemplo, o pastor José Rego do Nascimento, ele foi o fundador da Igreja Batista da Lagoinha, a igreja que eu faço parte, né? Então, ele teve assim uma importância muito grande nessa questão das igrejas batistas também se tornarem igrejas aí renovadas, né? Oriunda aí do movimento pentecostal. Então vamos lá, vamos conhecer esse livro, Calvário e Pentecostes, Regeneração e Poder. Aqui a gente tem 2 folhas de rosto, ficha catalográfica, primeira edição 1987, segunda edição 2007. Aqui a gente tem uma dedicatória. A Rosali foi muito importante na vida do pastor José Rego do Nascimento, né? Ela que trouxe essa, né, vamos dizer assim, foi por meio dela que os pastores na época, né, das igrejas batistas foram aí influenciados por essa chama do Espírito. Aqui a gente tem uma frase muito interessante sobre a questão dos dons do Espírito, né, o batismo com o Espírito Santo, e aqui nós entramos no sumário. Temos uma apresentação, introdução, aí a gente tem aqui 7 tópicos, né, e depois a gente vai ter alguns apêndices e também aqui um entendimento muito bacana sobre a questão da plenitude do Espírito e encher-se no Espírito, tá? Então ele vai trabalhar muitos temas, a gente vai mostrar aqui para vocês, um geralzão, para vocês conhecerem esse material. Aqui a gente tem uma apresentação, né? Quando o pastor José Rego Nascimento ele compôs essa segunda edição, ele, né, estava aqui com 85 anos, né? Então, muito interessante. Deixa eu passar aqui para vocês. Essa apresentação foi feita pelo filho do pastor José Rego Nascimento, né? Interessante. A introdução ao livro. É sempre importante lermos a introdução. E aqui nós entramos no primeiro capítulo. Ele sempre traz aqui abaixo do índice do capítulo
uma frase de algum teólogo, de algum pastor, né, antes dele adentrar o assunto. Essa primeira parte é muito interessante porque o pastor José Rego Nascimento ele vai trabalhar sobre a pessoa do Espírito Santo, né? Então, ele vai fazer aqui uma mini aula de paracletologia, né? Doutrina do Espírito Santo. Então, ele vai trabalhar a procedência do Espírito. Então, olha só, ele mostra aqui a divindade do Espírito Santo, a relação do Pai, do Espírito Santo com o Pai e o Filho, a personalidade do Espírito Santo, e ele cita várias passagens bíblicas, olha só, mostrando a onipresença do Espírito Santo, né? Ele cita passagens bíblicas, e é interessante que ele traz aqui também os atributos do Espírito Santo. Então, uma mini aula de paracletologia, tá bom? A letra é bem confortável, como vocês percebem, é uma letra muito boa para leitura. Aqui nesse capítulo ele vai trazer o seguinte entendimento: Pentecostes se repete? Será que o batismo com o Espírito Santo continua nos nossos dias? Ele vai mostrar no material. Eu fiz várias marcações, tá? Aqui ele vai falar Calvário, revelação de Deus, o Filho, vai falar um pouco da redenção também. O Pentecostes ou revelação de Deus Espírito, né? Então aqui ele vai trabalhar, vai fazer uma exegese correndo por vários capítulos da Bíblia, até chegar ao Atos capítulo 2, né? Então, cremos ter tornado clara a lição das Escrituras quanto ao assunto. Quando dizemos que o Pentecostes se repete, não estamos nos referindo ao evento em si, ao fato histórico, o que seria manifesto em ciência. Estamos nos referindo à sua bênção consequente, a posse e revestimento do poder, a maravilhosa unção que o Espírito Santo concede àqueles que possuem. Essa se repete e vem se repetindo através dos anos. É interessante, né? E o mais interessante também, pessoal, que sempre abaixo, com uma letra um pouco menor, ele traz notas explicativas sobre alguns assuntos mais complicados, né? Então tem essa diferenciação. Quando o assunto é muito complicado, ele vai para as notas. Próximo capítulo, o batismo no corpo de Cristo e regeneração. Então aqui ele vai trabalhar a questão dos batismos, né? Batismo nas águas é o primeiro que ele trabalha. Então ele cita passagens bíblicas, o batismo do sofrimento de Cristo e os dois batismos sobrenaturais, né? O batismo no corpo de Cristo e o batismo com o Espírito Santo. O batismo no corpo de Cristo, aqui ele vai trabalhar desenvolvendo, né? O batismo no corpo de Cristo é então a adoção e identificação do pecador regenerado e vivificado em Espírito no corpo de Cristo. Então o sino corrente é que o batismo com o Espírito Santo identifica-se com a conversão e resume-se na repetição do Espírito Santo pelo pecador regenerado. É interessante algumas partes aqui que ele coloca, é uma linguagem muito simples, né? Ele coloca: concluímos que o batismo com o Espírito Santo e revestimento de poder constitui experiência única, não pode ser dissociados, enquanto a regeneração está intimamente ligada ao perdão, ao cancelamento da culpa condenatória que pesava sobre o homem e a adoção, a identificação do salvo no reino de Deus no corpo de Cristo, tomado como metáfora de sua igreja. Batismo com o Espírito Santo e revestimento de poder para o serviço e testemunho efetivo de Cristo são, pois, irmãos gêmeos. Então aqui interessante essa explicação, né? Ele traz passagens bíblicas, né? Ele traz aqui uma explicação sobre a plenitude do Espírito. Ser cheio do Espírito não se deve confundir com a regeneração. Ele explica direitinho aqui, tá? A recepção do Espírito e o batismo com o Espírito Santo. Aqui ele vai trazer aqui alguns aspectos bíblicos, né? Buscando o pleno significado de ter o Espírito. O cristão é templo do Espírito Santo. O templo do Espírito. Não o templo. O cristão é templo do Espírito, não o templo do Espírito. O conjunto de todos os salvos, submissos e fiéis forma o santuário. Figura de templo, onde o Senhor habita no seu santo Espírito. O batismo com o Espírito Santo pode ocorrer por ocasião da conversão. Então aqui ele explica, né, quando acontece o batismo com o Espírito Santo. E aqui ele traz também em seguida o fenômeno da regeneração. Então é um conteúdo muito bom, olha só, ele traz aqui a passagem bíblica. E aí no próximo capítulo ele vai entrar no assunto batismo com o Espírito Santo. Como alcançar o batismo com o Espírito Santo, o que ocorre. Ele vai explicar. Então primeiro ele traz aqui a promessa do Pai. Aqui ele cita passagens bíblicas. Vocês podem pausar o vídeo também para fazer a leitura, caso vocês queiram. Não vou ler tudo. Os que receberiam o batismo com o Espírito Santo.
Então ele traz aqui aquele evento de Atos 2. É muito importante o desenvolvimento bíblico que ele trabalha, né? Exemplo dos apóstolos, o batismo com o Espírito Santo, explicando essa questão, né? Como funciona, onde ocorre, quando ocorre, e a terminologia correta. Os termos bíblicos não são patrimônio de grupos de homens, são universais. Pertence ao depósito da Igreja Universal, quando ajustado ao seu devido sentido. A experiência de Pentecostes é chamada na palavra de Deus de batismo com o Espírito Santo. Então aqui tem muita informação importante. A manifestação do Espírito, ele coloca os pontos. Somos cheios, ungidos com óleo de alegria, é o ponto 1. Ponto 2. O Espírito de igual modo se manifesta o seu poder revestindo o servo para o testemunho positivo de Cristo. O preço da plenitude com o Espírito. Ele vai explicar também a plenitude do Espírito e o serviço cristão. Para que serve o Espírito Santo? Capacita em que o cristão? Esse capítulo aqui ele é muito importante porque ele vai trazer a linha de pensamento concernente a essa continuidade dos dons, as evidências do batismo com o Espírito Santo. Que tem uma frase, né, do pastor Enés Tonini, foi um grande pastor batista também, da linha de pensamento continuista. Qual o sinal, a evidência de que alguém recebeu o Espírito Santo? Não há propriamente sinal, há sinais que culminam naquela prova, única e insofismável, fruto do Espírito. Então ele coloca como a evidência, né, o fruto do Espírito, ele explica isso aqui. Mas aí ele vai trabalhar a questão dos dons do Espírito também, né? E aí ele não vai concordar com o pensamento pentecostal tradicional, né, que coloca o dom de línguas como uma evidência, mas ele vai falar a respeito dos dons. Olha só, o ministério do Senhor, operações de Deus, e aqui ele desenvolve sobre o fruto do Espírito. Por que o fruto do Espírito é a evidência que a pessoa recebeu o Espírito Santo? Nesse capítulo, aí ele vai trabalhar a questão dos dons, né? E a explicação dele aqui é muito importante. Por quê? Ele vai mostrar de uma forma muito clara, né, como funciona a questão do dom de variedade de línguas. Eu até fiz aqui uma separação, né, que ele vai dizer que o mover de línguas, né, ou a manifestação de línguas em Atos 2 era uma manifestação humana, e 1 Coríntios 12:10 desconhecida. Ele vai explicar essa questão das línguas estranhas, né? Aqui eu fiz uma marcação. Olha só, ele traz várias notas, tá? Explicando, sempre abaixo do conteúdo do livro. E aqui nós temos, olha só, em que sentido o dom de línguas é sinal? Paulo está instruindo quanto ao uso dos dons na congregação. O dom de línguas tem valor de edificação pessoal, só deve ser usado na congregação quando puder ser interpretado, assumindo então o caráter de profecia. Mas tal não é intento do Senhor com a sua igreja, quando ela se reúne, o faz no propósito de louvor, adoração e evangelismo. Olha, se todos falassem em línguas ao entrarem descrentes, eles nunca serão levados ao arrependimento, pois nada entendem do que falam, que pode levar até a zombaria, de sorte que o dom se tornaria um sinal antes para confirmar a incredulidade deles, como se tal fosse o propósito de Deus, o que não ocorre. Não assim com a profecia, por meio da profecia todos entendem. Então aqui é muito importante, de sorte que o falar em línguas na congregação, sem intérprete e sem profecia, ocorre antes para contrariar o que para cumprir o propósito de Deus, né? Eu coloquei aqui um ponto muito importante, tem uma nota dele aqui que fala a respeito disso, né? Então, é o dom de língua sinal obrigatório do batismo com o Espírito Santo? Fala em outras línguas mais do que vós, né? Citando aqui a passagem de Paulo. E aí ele vai explicar, né? O batismo com... ele explica o seguinte. Ainda que assim possamos inferir do incidente com os samaritanos, manifestaram-se dois dons, línguas e profecia, ambos então seriam evidências iniciais. O batismo com o Espírito Santo é uma coisa, dons não são frutos, são consequências. Pode ocorrer imediatamente ou posteriormente. Se há uma evidência comum, esta se manifesta em espírito de santidade, no poder e no serviço. É possível até que jamais venha a receber qualquer dom de manifestação exterior ou antes aqueles dons de ação interior que ajudarão no ministério e no evangelismo. Está falando aqui dos dons ministeriais. O dom de línguas é uma das evidências do batismo com o Espírito Santo, mas não o dom obrigatório e sinal inicial exclusivo. O dom de falar em línguas pode ou não acompanhar a presença do Espírito, mas o poder sempre o acompanha. Então, uma explicação muito clara, né?
aqui ele traz, e ainda atual o dom de línguas. O dom de línguas ainda é um dom atual. De que maneira devemos encará-lo na disciplina do culto cristão? Qual deve ser a nossa atitude no caso da manifestação em nossas igrejas? Simplesmente seguir a orientação do apóstolo Paulo. Se um dom primariamente de edificação, sendo um dom primariamente de edificação. Então, o dom de línguas é para edificação, e se as pessoas, né, na igreja, elas, caso comecem a falar em línguas, uma pessoa que tem alguém para interpretá-la. Então, ele explica direitinho aqui, e aí a parte final do livro ele vai trabalhar a questão de aprimorar a bênção, né, como buscar a bênção, o batismo com o Espírito Santo. Então, ele traz aqui um viés bem pastoral nessa última parte. Ele dá exemplos também, tá, de algumas ocorrências sobre isso. Então aqui ele explica, finalizando muito bem, né, qual é o objetivo dos dons. Aqui no apêndice ele traz uma explicação como entender a expressão só batismo. Ele explica a plenitude do Espírito, encher-se do Espírito, ele também faz uma diferenciação. Acho que eu pulei uma página aqui, vamos lá. O batismo com fogo também ele explica, tá, o que seria isso. E aí nós encerramos o conteúdo dessa primeira parte, tem uma bibliografia. E depois a gente tem, olha só, o primeiro. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Ele traz aqui um primeiro conteúdo de livro e depois tem um segundo livro, né? Regeneração e Poder. Então primeiro nós temos Calvário e Pentecostes e depois Regeneração e Poder, que também é um livro, né? Seria um 2 em 1, vamos dizer assim. Aqui tem um índice do conteúdo. Apresentação, introdução, regeneração espiritual, regeneração e o batismo no corpo de Cristo. Ele vai trabalhar essa diferenciação de regeneração, né? Ele vai explicar um pouquinho a natureza do homem, natureza da regeneração espiritual, o corpo de Cristo na terra. Então ele vai explicar a importância do batismo nas águas. E a segunda parte, o batismo com o Espírito Santo, segundo as Escrituras. Uma bênção do Cristo glorificado. Um batismo para regenerados, né? O batismo com o Espírito Santo é para todos. Natureza do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é unção quando recebemos o batismo com o Espírito Santo, né? E como receber o batismo com o Espírito Santo. Então, vocês percebem que aqui tem um manual bíblico, né? Ele traz alguns pontos, submissão, né? E etc. Oração. E aqui tem a conclusão. Encerramos o conteúdo do livro. Aqui tem uma rápida biografia do pastor José Rigo Nascimento, né? E aqui nós encerramos o conteúdo desta maravilhosa obra. Como vocês perceberam, um livro indicadíssimo para você que quer entender a linha de pensamento continuista dos dons espirituais e também do agir do Espírito Santo, tanto na regeneração como no revestimento de poder. Que Deus abençoe vocês. Na descrição do vídeo tem um link, um livro baratinho, um livro com conteúdo muito bom para vocês estarem adquirindo. Que Deus abençoe e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.